Cheguei, Brasil! Este vídeo não chegou até você por acaso. Chegou até você porque Deus tem uma obra para fazer na tua vida. Deus está trabalhando. E tem situações que para nós parecem ser impossíveis, que para nós parecem ser grandes impossibilidades. Porém, a tua impossibilidade para Deus é uma questão de tempo. Ele trabalha para aqueles que nele confiam. E muitas vezes algo não acontece em nossas vidas, nós não entendemos o porquê. E existem no mundo espiritual algumas correntes, algemas, que precisam ser quebradas. Algemas estas que nos aprisionam ao pecado ou algum ciclo familiar, né? Repetitivo de desilusão, frustração. E às vezes estas correntes espirituais, elas se manifestam em algumas áreas de nossas vidas. Algumas áreas que nós não conseguimos prosperar. Áreas das nossas vidas que nós não conseguimos ter sucesso. E às vezes nós olhamos uma situação e vemos e até nos sentimos injustiçados porque percebemos que alguém com menos capacidade do que nós conseguiu uma realização que nós não conseguimos. Mas eu quero dizer para você que Deus ele quer trabalhar justamente aí, nesta área da sua vida onde você tem dificuldades para prosperar. Para Deus nada é impossível. E muitas vezes nós vamos precisar orar um pouco mais, jejuar, né? E algumas impossibilidades que para nós são impossíveis, que são de ordem espiritual, né? E em batalhas espirituais nós lutamos com as armas da fé. E quais são as armas da fé? As armas espirituais. Jejum, oração, palavra, renunciar a certas coisas, renunciar ao nosso eu, nosso ego, e entregar na presença de Deus e deixar Deus trabalhar, porque Ele vai fazer, Ele vai trabalhar. Mas, e aí, você já se comprometeu com o Senhor? Você já falou, Jesus, eu estou passando por esse problema, e eu preciso desta solução, e eu peço, meu Deus, a tua ajuda, eu peço uma intervenção divina nesta causa, Senhor. E muitas vezes nós vamos orar, dobrar o nosso joelho e falar com Deus, Senhor, por esta causa eu dobro os meus joelhos. São princípios que eu vos trago para que você possa alcançar as suas metas espirituais. Uma libertação, uma cura, uma porta aberta. E dobrar o joelho em oração. Abrir o coração para Deus. Rasgar o coração e falar, Deus, é com o Senhor. Eu confio no Senhor. Entra na minha causa, Senhor. Resolve esta situação para mim. Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a um rosto molhado. Deus não resiste a um coração sincero. E pregador, mas o senhor gosta de repetir bordões? Que negócio é esse? Eu sempre estarei tocando em alguns temas para que você, meu irmão, são princípios de libertação, para que você entenda e você pratique na sua vida pessoal. Por exemplo, oração. Você vai precisar dobrar o seu joelho e falar, Deus, por esta causa eu dobro o meu joelho. Você precisa abrir o seu coração para Deus, chorar nos pés do Senhor, porque muitas vezes nós gostamos de contar o nosso problema para os outros, para algum amigo, ou até procuramos ajuda profissional, procuramos psicólogo, psiquiatra, né? A gente procura soluções em tantos lugares e muitas vezes o nosso problema não é solucionado. Batemos em várias portas e as portas não se abrem. Nós vamos precisar orar, porque tem coisa que não é coisa para o homem resolver,
Tem coisa que é para Deus resolver. E o que Deus vai fazer, o que é para Deus fazer, o homem não faz. E o que é para o homem fazer, Deus não faz, não. Como é que é isso, pregador? Tem coisa, meu irmão, que você... É a sua parte, você precisa fazer a sua parte. E Deus vai fazer a parte dele. Qual é a parte de Deus? Uma impossibilidade para você. Aquilo que não é possível para você, Deus faz. Ele trabalha através do milagre, através do espiritual. E às vezes você vai olhar para a situação, vai ver uma situação difícil. E se você olhar para aquela situação com a ótica da fé, você vai crer que aquele cenário difícil é um cenário profético. É o cenário perfeito para o milagre acontecer na tua história. Alguns princípios. A ótica da fé. Dobrar o joelho em oração. Chorar nos pés do Senhor. Deus não resiste um coração quebrantado. Agradecer, que é o princípio de prosperidade. Você compartilhar, estender as mãos para abençoar o seu semelhante, um amigo, um familiar. Fazer o bem sem olhar a quem. E aquele bem vai voltar para você. Tem maldições, meus irmãos, que parece que são inquebráveis, né? Eu já orei, já fiz campanha, não resolveu nada. Talvez você precise mudar suas atitudes. Talvez você fazer ali um ato de... Faz lá os católicos têm as promessas, né? Eu vou fazer uma promessa dessa forma. Se você fizer um ato de fé, um ato profético, fala, Senhor, eu vou fazer isso aqui, tipo assim, eu vou dar uma cesta básica todo mês para uma família. E ali você está abrindo uma porta de legalidade para ser abençoado. São coisas, temas espirituais que nós não entendemos, mas que as nossas atitudes mudam quadros, mudam situações. Se você é uma pessoa que estende a mão no trabalho para alguém, chegou lá no seu serviço, lá um funcionário novo, você trata aquela pessoa com respeito, com educação, explica, é assim que faz e tal. Se você encontra uma pessoa na rua, ou às vezes sofreu algum tipo de acidente ou incidente, está lá machucado, você pode chamar o SAMU, você pode ajudar. Então, esse tipo de atitude quebra correntes, quebra algemas espirituais e às vezes quebram ciclos familiares ou maldições hereditárias que já arrastam há anos na sua família e você não conseguiu quebrar essa maldição. E você faz lá, então, um propósito com Deus, né? Como eu já disse, uma promessa, né? Eu vou dar uma cesta básica aqui, todo mês aqui para uma família. Então, aquela atitude sua ali, ela quebra uma corrente de legalidade. Ela quebra uma algema espiritual. E muitas vezes nós não entendemos por que não somos libertos. Por que não prosperamos em determinadas áreas das nossas vidas? Porque nós precisamos mudar de atitude. E Deus, ele vai trabalhar em teu favor. Quando você recebe uma bênção de Deus, ao invés de agradecer, você murmura, aquilo ali você já gera um problema espiritual. Você recebeu uma bênção ali, você fala assim, mas isso aí tá muito pouco, não era para menos. Antes tarde do que nunca. Deus, você não tá aí com nada, esse Deus meu. Tem gente que é murmurador, meu irmão. Reclama de Deus e quer receber bênção ao invés de agradecer. Jesus, na multiplicação dos pães e peixes, havia ali uma grande multidão e a multidão estava faminta e já era tarde, não havia como ir comprar pão ou alimento para tanta gente. Jesus pergunta para os discípulos, o que tendes aí para comer? E os discípulos disseram, olha, tem um garoto aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para essa grande multidão? E aí? Jesus, ele deu graça e ele operou ali o milagre da multiplicação. Ele agradeceu e multiplicou os pães e os peixes. Então, um ato de gratidão muda muita coisa. E o Senhor Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, ele estava sujeito às leis humanas e às leis espirituais. O mundo espiritual ele é feito de legalidades, de leis e hierarquias.
E às vezes você vai precisar respeitar uma autoridade eclesiástica, você vai precisar respeitar um magistrado, entendeu? Autoridade dos homens, as autoridades espirituais. E Jesus, ele nunca passou por cima disso. Quando pediram imposto para ele, ele falou, não paga imposto, não. Aí Jesus falou, vai lá e pega um peixinho, tirou a moeda da boca do peixe e falou assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E você precisa entender um pouco das leis espirituais, ou entender a palavra de Deus, para receber vitória, meu irmão. Porque às vezes você não pode, tem coisa que você não pode receber. Tem bênção que se Deus der para nós vamos desviar. Vou te dar um carro importado, meu servo. Aí um dia de domingo você acorda de manhã, você vê aquele carrão lá na garagem, você, agora eu vou pra praia, vou encher de mulher. Não quero nem saber de ir pra igreja hoje, eu não vou na igreja não. Domingo que vem. Então, tem coisas que nós não recebemos porque não podemos receber. Porque se receber, desvia. Se afasta do Senhor. Então, esteja preparado para receber aquilo que Deus te dá. E Deus, ele quer te dar o melhor, mas ele não vai te dar nada para você se destruir. Amém? Glória a Deus. João capítulo 6. Versículo 8. João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Se o Senhor Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem legalidade, não tem maldição hereditária, não tem praga lançada que possa destruir a sua vida. Então você vai precisar confiar no Senhor, crer naquele que tudo pode. Ele quer e Ele vai te abençoar. Versículo 34 e 35. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você pecar, você passa a ser servo do pecado. Servo ou escravo. O servo, ele não fica para sempre na casa do seu senhor. Segundo a lei, neste tempo, uma pessoa que ficasse devendo outra, não tivesse dinheiro para pagar, não tivesse condições financeiras para pagar a sua dívida, ele ia trabalhar para aquela pessoa até pagar aquela dívida. Então ele seria um servo. E esta palavra aqui, ela traz uma conotação de vínculo empregatício. Empregatício, né? Bom, Jesus fala, o servo não fica para sempre, mas o filho fica. Porque o filho, ele é o herdeiro da casa, é o herdeiro de seu pai. Geralmente, quando um pai vinha a falecer, o filho, ele herdava a fazenda, os bens, os patrimônios, e servos também eram herdados, escravos também eram herdados. Porém, o filho, ele tinha autoridade para libertar o servo se ele quisesse. Você não me deve nada, eu te dou aqui uma carta de alforria e você pode ir embora. E Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque ele tem esta autoridade de te libertar. Ele tem esta autoridade de te dar a carta de alforria do pecado. Ele quer te libertar. Nós tivemos um período de escravatura no Brasil. E aquele tempo, no tempo da escravidão, da escravatura, os escravos, enquanto tinham saúde física para trabalhar, ou as escravas para procriar,
Então eles iam ficando por ali. E muitos senhores de escravos, eles davam-lhe então uma carta de alforria quando o escravo já era idoso, já não conseguia mais trabalhar. Mas muitos pegavam ali aquelas pessoas que não tinham mais serventia para o trabalho e amarravam ali uma pedra e jogava numa lagoa, numa represa. Ou então, nós temos muitos casos como esse na história. Ou então ia lá, tirava a vida da pessoa, uma facada, um tiro. Então, quando a pessoa não tinha mais utilidade, eles tiravam a vida das pessoas. Infelizmente, algumas pessoas têm essa mentalidade. Se aproveitam de você o que você pode oferecer a elas. Enquanto você tem algum proveito, alguma serventia para eles, aí você presta. Quando você não presta mais, joga fora. E estritamente, né, no estrito da palavra, era assim que acontecia. Mas no tempo de Jesus, não. A pessoa pagava a sua dívida, depois eles poderiam sair. Ou então ficava ali o resto da vida. E Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 6. A palavra servo, ela tem um vínculo ou uma conotação empregatícia, como eu disse. Empregatícia. E geralmente aquele que trabalha recebe, né? E o servo estava ali para pagar uma dívida. Ou então era um mercenário que trabalhava e recebia. A pessoa ali, o empregador tinha os seus servos e ele pagava. E tinha também aqueles que tinham suas dívidas e ficavam ali pagando. Até pagar a sua dívida ele trabalhava sem receber. Entendeu? Então aqui, Romanos capítulo 6, versículo 21, 22 e 23. Fala assim, ó. E que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas, agora libertos do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, se você produzir frutos de santificação, você vai herdar a vida eterna. Porém, se pecar, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Trabalhou, recebeu. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, aquele que nos dá a carta de alforria, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pela graça sois salvos através da fé. Graça significa favor não merecido. Não vem de vós. É dom de Deus, é de graça, é dado por Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Aquele que trabalhava para pagar uma dívida, que era servo ali, estava trabalhando para o seu senhor até pagar a sua dívida. Então, se o seu senhor viesse a faltar, viesse a falecer, ele teria que continuar trabalhando para o filho. De fato, ele devia alguma coisa para aquela casa, para aquele senhor, para aquele filho, ele tinha que continuar trabalhando. Porque de fato ele devia. Mas se o filho quisesse libertar o servo, ele poderia libertar a qualquer hora, porque ele era o herdeiro da fazenda, da herdade, da propriedade, o herdeiro de seu pai. Jesus tem autoridade para te libertar. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estavam do reino de Deus. Mas em João 3,16 também fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Ó, e que frutos tinhas então das coisas que vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Deus tem o melhor para você. E a salvação é pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu agrilhão? Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para restaurar o homem caído. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Filho, filha, ele te sara. Ele quem, pregador? Jesus. O Filho. O herdeiro. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Logo saímos da condição de servos. Logo então saímos da condição de escravos do pecado para ser herdeiros, co-herdeiros de Cristo, com Cristo da glória de Deus. Cristo vos chamou da morte para a vida, para que você rompa com estas correntes que têm te prendido, correntes espirituais. Já ouço o barulho de correntes sendo quebradas. Já ouço o barulho de algemas caindo ao chão. São estas correntes espirituais que aprisionam pessoas no mundo físico, destruindo a vida de pessoas. Pessoas que até dizem, eu quero me libertar das drogas, do alcoolismo, dessa vida difícil que eu vivo, mas eu não consigo. E muitas pessoas até choram porque são escravos do vício. Mas Jesus, ele quebra essas correntes. Ele quebra as cadeias para vos trazer da morte para a vida, mudando a tua vida, abençoando a tua vida, te prosperando na terra. Glória a Deus. A vida não é eterna. A alma é eterna. E onde é que você vai passar a tua eternidade? O Senhor Jesus vos convida hoje para que tenha um encontro com Ele e mude a sua vida. Aleluia. Bota a mão no teu coração aí. Eu vou orar por você. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar esta pessoa, Pai, que está orando junto comigo agora. Pessoas que são escravas do pecado. Talvez de um vício, ou de um costume, ou de uma situação. Pessoas que precisam de libertação porque não suportam mais o sofrimento, a dor de serem escravos. Vai de encontro agora, Senhor. Liberta este coração aflito, esta alma abatida, Pai. Pessoas que sofreram tanto na escravidão do pecado. Ah, Senhor, vai quebrando agora as correntes, as cadeias. Liberta, liberta, cura, transforma, faz nesta vida, Pai, o que mãos humanas não podem fazer. Ah, meu Deus, tem de misericórdia. Senhor, perdoa os pecados do teu servo. Essas pessoas que querem fazer uma aliança com o Senhor e declarar Jesus Cristo ao Senhor, aceitar o Senhor Jesus como Salvador, Pai. Em nome de Jesus, escreve o nome deles no livro da vida. Perdoa os pecados, liberta das correntes que são presas, Senhor, na escravidão do pecado. Pessoas que estão presas na escravidão. Em nome de Jesus, seja quebrada essas algemas aí agora, e todo o mal sai para nunca mais voltar. Receba a bênção de Deus, que Deus possa fazer por você o que mãos humanas não podem fazer. Ele pode e Ele quer, mas você também tem que querer. Amém? Deixa Deus trabalhar na sua história. Amém.